Bom dia, graça e paz. Deuteronômio capítulo 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar à mulher e mandar embora, se ela saindo da casa dele for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la, e escrever uma carta de divórcio, e entregar a mulher e mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido desta mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante um ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. Não se tomarão em penhor as duas pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque assim se acabaria penhorando a própria vida. Caso seja encontrado alguém que, tendo raptado um de seus irmãos dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão deve morrer. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Em caso de lepra, tenham todo cuidado em fazer segundo tudo o que lhe ensinaram os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, vocês terão cuidado de o fazer. Lembre-se do que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam no caminho quando vocês saíram do Egito. Se você emprestar alguma coisa a seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Porém, se for homem pobre, não fique com o penhor durante a noite. Ao pôr do sol, restitua-lhe sem falta o penhor, para que durma no seu manto e abençoe você. Isto será para você um ato de justiça diante do Senhor, seu Deus. Não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá, por isso lhes ordeno que façam assim. Quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecer um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a vindima das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixe que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso lhes ordeno que façam assim. Capítulo 24 começa falando mais um pouco sobre a importância e a honra do casamento. Esse texto, ele nos fala sobre uma situação que era provável acontecer no povo de Israel, quando o homem poderia deixar e se divorciar da esposa por simplesmente, depois de casar, ter se desagradado. Geralmente é algo mais grave. Alguns abusavam disso e qualquer coisa que desagradava queria o divórcio. E Deus, ele ama o casamento. Deus nos ensina a honrar o casamento. Então o Senhor coloca uma lei aqui acerca do divórcio para dificultar o máximo o divórcio. É impressionante como que isso percorreu toda a história até as últimas décadas, onde a maioria das nações começou a facilitar o máximo para que as pessoas casadas venham se divorciar. Amado, casamento é uma aliança de sangue. Então o Senhor está dizendo que se um homem tomar uma mulher, se casar, e de repente ele decide abandoná-la,
e dá até mesmo documento, porque o divórcio é documentar essa separação, e essa mulher vai e se casa com outro. O texto diz que se houvesse um segundo divórcio, o homem que a abandonou primeiro não poderia tomá-la novamente para sua esposa. Na verdade, o texto está mostrando que este homem não poderia levar o divórcio de uma maneira banal, onde ele pode se divorciar e voltar, banalizar o casamento. Lógico, o texto não está falando de restauração de casamento, que é um princípio maravilhoso, quando alguém se arrepende e realmente restaura essa aliança. O texto está falando da banalização do casamento, banalização do divórcio. Nós, como conhecedores da palavra, somos aqueles que vão honrar o casamento. Além de mais uma ênfase aí na questão do casamento, falando sobre o divórcio, o texto também fala sobre o homem recém-casado. Esse texto é realmente uma grande revelação de Deus. Versículo 9: o homem recém-casado não sairia à guerra e nem lhe seria imposto qualquer encargo. Era uma lei no povo de Israel, nos tempos bíblicos, de que no primeiro ano de casado o homem não deveria ir para a guerra. E olha o propósito, que coisa interessante: fazer a mulher com quem se casou feliz. E o princípio do casamento é esse. A gente sempre fala isso e é muito comum se ouvir que muita gente erra quando casa querendo ser feliz. Na verdade, o nosso propósito deveria ser casar para fazer o outro feliz. Então o homem, ele seria liberado um ano de guerra, inclusive de alguns encargos. Há um outro texto que fala que a família de alguma maneira mantinha esse casal, e isso é muito importante, irmãos, para a gente perceber como Deus honra o casamento e como o primeiro ano e os primeiros anos devem ser para formar esse alicerce da intimidade dos dois, esse alicerce da percepção de que os dois precisam construir fundamentos bem claros para o seu casamento. Como é importante esse princípio da gente valorizar o casamento e buscar fazer o outro feliz. E tudo isso tem a ver com o povo de Deus que vai entrar na terra prometida. Às vezes a gente lê um texto como esse, e quando não é diretamente para nós, a gente acha, por que Deus falou sobre isso? Porque Deus quer preparar o seu povo para as suas promessas. E Deus prepara o seu povo, irmãos, tratando das bases, dos fundamentos. E o casamento é um dos fundamentos. A maneira que você enxerga o casamento, mesmo se você for solteiro. Nós precisamos enxergar o casamento com honra, orar pelos casais, ensinar. A Bíblia diz que as mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, a honrarem os seus maridos. Sabe, irmãos, nós precisamos que o Senhor ilumine cada dia os nossos olhos com respeito à visão do casamento no Senhor. Além disso, irmãos, o texto mostra também o cuidado de Deus para com os mais necessitados, os mais pobres. E o texto fala primeiro aí do penhor, por exemplo, alguém que por razão de alguma necessidade, ele pega um empréstimo e deixa aquele penhor. Olha como que a Bíblia é tão clara, no versículo 6, não se tomarão penhor as duas pedras de moinho, nem apenas a de cima, porque se acabaria penhorando a própria vida. As duas pedras de moinho era a maneira que tinha de sustentar geralmente aquela casa, o trabalho do moinho para trazer ali provisão para aquela casa. Então o Senhor está dizendo, não pegue de penhor aquilo que vai, de alguma forma, lesar o próximo, que vai, de alguma forma, atrapalhá-lo na manutenção da sua vida, no sustento da sua vida. Às vezes há pessoas que estão nos devendo algo que elas não têm como nos pagar. Elas estão endividadas, elas estão precisando de mais ajuda. Então o texto está falando desse cuidado que nós temos que ter, de não exigir demais de pessoas que não têm como nos dar. E aqui está falando de coisas materiais, literalmente, mas penso que a gente pode aplicar isso até em outras áreas da nossa vida. Há pessoas que elas não nos dão aquilo que a gente espera delas, porque elas não têm para dar. Elas não aprenderam, elas não amadureceram. E elas caminham num nível de entendimento que nós precisamos ter mais paciência. No versículo de número 7, aí já fala de algo mais grave. Fala, caso alguém seja raptado
tenha raptado um de seus irmãos, dos filhos de Israel. Essa pessoa tinha aí uma lei capital. Como que é terrível, né? Alguém, aqui fala muito de raptar, até no sentido de roubar alguém para fazer de escravo. Irmãos, Deus nunca estabeleceu relações de domínio e controle do homem sobre o outro. Deus nos ensinou em sua palavra que nossos relacionamentos devem ser de respeito mútuo, de dar liberdade ao outro, de sempre procurar abençoar o outro. A maioria das nossas frustrações é porque nós estamos esperando ser servido, abençoado, tirar algo das outras pessoas. Quando nós olhamos para as pessoas para servi-las, abençoá-las e amá-las, o nosso coração se alegra e se fortalece muito. Porque olhar somente para tirar das pessoas é uma visão egoísta, e o egoísta sempre será insatisfeito, ingrato, e ele sempre estará murmurando. Então o texto aqui fala de pessoas que estão praticando crimes, que elas devem ser julgadas de maneira dura quanto a este crime, mas depois o texto começa a falar sobre outros aspectos do nosso dia a dia. Versículo 8 fala: em caso de lepra, tenham cuidado de fazer tudo o que os sacerdotes levitas ensinaram. Os sacerdotes dos tempos bíblicos, eles tinham uma função muito parecida com os médicos hoje em dia. Por isso que a gente crê que a medicina, ela tem um aspecto sacerdotal. É algo que Deus quer realmente usar para abençoar, servir a pessoas. Quando um médico, alguém da área da saúde consagra essa vocação ao Senhor, eles são muito usados por Deus, quando eles reconhecem o Senhor. Agora, quando um médico, ele age somente na razão, e ele muitas vezes até descrê do Senhor, geralmente são pessoas muito depressivas, frustradas. Quantos médicos, dependentes químicos, pessoas com depressão profunda, porque ainda que tenham uma vocação tão bonita, eles não exercem na dependência do Senhor. Então o texto está dizendo, se tem alguém com lepra, algum caso aqui na nação de Israel, vocês estão suspeitando, chame os sacerdotes levitas. Mas o versículo 9 nos dá conta de algo importante. Lembrem-se do que o Senhor seu Deus fez com Miriam no caminho quando vocês saíram do Egito. Nessa nova geração que estava para entrar na terra prometida, o Senhor faz questão de lembrar a rebelião de Miriam, a rebeldia de Miriam, que se levantou contra Moisés. Ela era profetisa, ela era uma mulher de Deus, mas ela se levantou contra a autoridade que o Senhor estabeleceu, e ela ficou leprosa, e teve todo o procedimento de separá-la, porque a pessoa contaminada, ela contamina outros, e isso é um princípio espiritual e moral muito sério. Quando você diz, eu não sou influenciado, eu não sou contaminado, e ouve a tudo e a todos, você já está contaminado. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, e que nós não venhamos a fazer prova disso. Nós devemos nos afastar de toda contaminação. Então Miriam foi aquela pessoa que se rebelou. O mesmo espírito de Absalão, que se rebelou contra Davi, e é muito fácil a rebelião crescer, porque o rebelde basta parar para ouvir quem está murmurando, e ele certamente vai juntar pessoas ao seu redor. E Miriam foi julgada duramente. Irmãos, o Senhor quer purificar o seu povo de toda lepra espiritual, de toda lepra pela nossa rebeldia, que o nosso coração vai se tornando assim, contaminado. Ainda que o texto literalmente esteja falando da lepra física, o texto nos fala para a gente lembrar de Miriam. É impressionante como que o Senhor quer nos lembrar sempre de como o caminho da desobediência traz consequências para a nossa vida. E aí, continuando no versículo 10, o Senhor fala, se você emprestar alguma coisa ao seu próximo, não deve entrar na casa dele para tirar o penhor. É aquela coisa, está me devendo e eu vou atrás e eu vou brigar. Irmãos, há certas brigas que Deus não mandou a gente travar. Há coisas que nós devemos liberar. O versículo 11 diz, fique do lado de fora e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Ou seja, para não coagi-lo, não ser uma pessoa inconveniente, dura demais, quando se trata de coisas materiais. Nós temos que ter um coração um pouco mais solidário. O texto fala disso o tempo todo. Perceba que o texto diz no versículo 12, se um homem é pobre,
Não fique com o penhor durante a noite. Às vezes ele precisa, às vezes uma coberta, às vezes um travesseiro. Não tire aquilo que vai fazer muita falta para o outro. Há coisas, irmãos, que para nós não vai fazer diferença, mas para o outro vai fazer muita falta. Então esse princípio da compaixão, da solidariedade, da empatia, deveria ser muito comum no coração dos filhos de Deus. E para nossa vergonha, há pessoas que nem conhecem o Senhor e praticam isso, apenas por um ato humanitário. Nós temos capacidade dada pela graça de Deus, até o ímpio é pela graça de Deus, de tratar o outro com o mínimo de humanidade, senão nós vamos nos tornar cada dia mais amargos, críticos, frustrados e vendo defeito em tudo e todos. A gente não consegue amar porque a gente está esperando sempre que o outro nos dê algo. No versículo 14, não oprima o empregado pobre e necessitado. E aqui fala das relações com pessoas no nosso trabalho. Quantos patrões que exploram os seus empregados? E o texto está falando, não oprima, e ele está dizendo claramente, pague o salário no mesmo dia, versículo de número 15, antes do pôr do sol, porque ele é pobre, a vida dele depende disso. Como seria bom se os patrões, os grandes empresários tivessem essa visão? Como seria bom se os governantes tivessem esse cuidado de priorizar o pagamento que eles devem aos trabalhadores? Parece que alguns patrões e alguns governantes olham para o pagamento como se não fosse uma obrigação, como se fosse ele estivesse te fazendo um favor. E nós deveríamos olhar para isso como algo que aparece de maneira muito clara no versículo 13. Se você não observou, fala assim, isso será para você um ato de justiça diante do Senhor seu Deus. Lá em Apocalipse diz que nós, os santos que vão entrar no reino dos céus, eles estão vestidos de linho fino. E sabe o que é o linho fino? Lá em Apocalipse diz que são os nossos atos de justiça. Atos de justiça são manifestações de obediência, de comunhão, de compaixão, melhor dizendo, para com os mais necessitados, mas certamente em Cristo Jesus. Porque o que nós fazemos só é justo se nós fazemos em nome de Jesus e para que a glória seja de Jesus. Porque toda boa obra feita sem a fé em Jesus, a Bíblia diz que até a nossa justiça é como trapo de imundície. Então o texto está falando o seguinte, você que pertence ao Senhor, trate as pessoas com compaixão, solidariedade, seja generoso. E você que tem alguém que trabalha para você, pague em dia, seja alguém justo. E tudo isso o Senhor vai falando desde o adultério, lá atrás, ou melhor, da lei do divórcio, que aqui não é claramente falando sobre adultério, mas em todos os aspectos Deus diz o seguinte, seja fiel no casamento, trate bem as pessoas mais pobres, pague em dia o trabalhador, para que a terra não seja contaminada. Olha que coisa, irmãos, a terra ela tem consequências das nossas escolhas, da nossa obediência e da nossa desobediência. Uma cidade, um lugar é contaminado ou é purificado de acordo com as decisões, a obediência do povo que ali mora. E aí, continuando, o texto diz que no versículo de número 15, pague o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. E aí nos mostra algo, mas se você está se sentindo injustiçado, a nossa atitude deve ser de clamar ao Senhor, de orar, e não de tentar apenas ficar guardando amargura, ódio. Nós precisamos orar para que o Senhor traga a sua justiça, para que o Senhor mova o coração dessas pessoas, e se essas pessoas não mudarem, amado, Deus mesmo vai lidar com elas. No versículo 16, mais uma chave aí no capítulo 24, o Senhor diz, os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada um vai ser morto pelo seu próprio pecado. Aqui o Senhor deixa bem claro uma coisa que muita gente tem dúvida, é que a responsabilidade pelo pecado é pessoal.
Nós não podemos responsabilizar os nossos pais pelos nossos pecados. Nós não podemos achar que nós vamos pagar pelos pecados dos nossos pais. A Bíblia fala que a responsabilidade é pessoal. Agora, as consequências, sim, às vezes há consequências que os filhos sofrem por escolhas erradas dos pais, isso em todos os níveis. Mas o texto está deixando muito claro para nós que há em nós uma escolha, e que a nossa escolha é que vai definir a bênção de Deus sobre nós, ou a maldição, que é a consequência da desobediência. O texto está dizendo o seguinte, que você é responsável, e isso é importante, irmãos, porque se nós vivermos culpando os nossos pais, nós não vamos crescer e amadurecer. Agora, se nós nos convertermos aos nossos pais, os amando, os perdoando, os honrando, certamente nós vamos colher frutos dessa obediência à palavra de Deus. Então, por mais que você tenha uma história familiar de maus exemplos, de maldições inclusive, heranças espirituais confusas, contaminadas, quando você decide andar com Deus e obedecer a palavra, as bênçãos, o favor de Deus vão estar sobre a sua vida. E Deus vai cancelando, anulando essas consequências, porque o perdão de Deus, ele é imediato quando a gente crê no Senhor, se arrepende dos pecados, crê em Jesus. Agora, às vezes nós vamos lidar com algumas consequências da nossa história, mas a obediência, ela vai te preservar no caminho do Senhor. Mais para frente falaremos mais disso, os capítulos que virão. E para concluir, a partir do versículo 17, ainda no mesmo tema desse cuidado pelos menos favorecidos, no versículo 17 diz: não pervertam o direito do estrangeiro, do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Então está falando do cuidado que nós temos que ter com aqueles que têm menos na sociedade. A viúva, na cultura de Israel, ela era praticamente amaldiçoada, abandonada, então ela tinha pouca proteção do governo, e assim também os órfãos. Então o Senhor está dizendo para a gente cuidar dos estrangeiros, órfãos e viúvos, aqueles que têm menos perto da gente, sejam esses literalmente, ou sejam aqueles que não são viúvas no sentido literal, mas pessoas que perderam tudo e precisam de ajuda. Nós precisamos ser solidários, nós precisamos nos compadecer. E aí o Senhor diz, quando você estiver colhendo lá no seu campo, não faz questão de tirar todas as frutas, não, deixa algumas coisas lá para que outros peguem, para que outros tenham acesso. Então, essa lei foi que abençoou a Ruth, por exemplo, que ela vivia disso também, ela se alimentava, ela colhia para os donos, mas ela tinha aquela acesso àqueles frutos em excesso. Quantas pessoas são tão egoístas, tão miseráveis, elas dizem que conseguiram tudo com as suas próprias mãos e não dão nada a ninguém, fecham o coração. Irmãos, a Bíblia diz que Deus vai julgar tudo isso no dia da vinda dele, tudo que a gente fez e que a gente se omitiu. Nós precisamos então ser estes que aprendem com Deuteronômio 24, a praticar a justiça de Deus, e o Senhor certamente será glorificado e a terra será abençoada. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor um dia nos alcançou com a Tua graça salvadora, um dia nos socorreu em nossas demandas também que já passamos na vida, e o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos ensinou, o Senhor tem nos sustentado. A nossa oração nessa manhã, Pai, é que o Senhor nos ensine a ser sensível àquilo que está ao nosso redor, as pessoas que estão mais necessitadas, que o Senhor nos ensine a ser sensível, ó Deus, na edificação da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família, que o Senhor nos ensine a perceber a Tua direção em cada ato de justiça que nós devemos praticar. Pai, nos guia para que nós tenhamos um coração justo, íntegro, e que sejamos bênção na terra que o Senhor nos plantou. Nós Te louvamos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.